Junta-se a nós nesta edição das 12, Emanuel dos Santos. Emanuel, muito boa tarde, obrigada por estar connosco. Muito obrigado eu. Começamos pela TAP e por este invocar de interesse público para prosseguir com a privatização da TAP. Sim, é uma prerrogativa que o Governo utiliza frequentemente em casos destes, não é a primeira vez. E, portanto, enfim, pode ser discutível do ponto de vista político, mas a verdade é que, do ponto de vista meramente legal, o Governo tem legitimidade para o fazer e tem poder, por decisão do Conselho de Ministros, em contrariar, portanto, a providência cautelar, o que realmente é um mecanismo que, de outro modo, bloquearia este tipo de medidas judiciais. Mas bloquearia a decisão do Governo. Invocando o interesse público, o Governo tem legitimidade para continuar a avançar com o processo imediatamente? O problema é, como lhe disse, não se põe formalmente do ponto de vista da legalidade e da legitimidade. O Governo tem legitimidade para usar este instrumento. Não tem, na minha opinião, a legitimidade política nesta fase, nem ética, porque já passaram 4 anos depois do início de funções deste Governo, e não é nos últimos meses que se toma uma decisão tão importante para a economia nacional. E, portanto, sabendo o Governo que há uma oposição muito significativa, principalmente do principal partido da oposição, a esta operação de privatização da TAP. E, portanto, não me parece que seja de bom senso, revela teimosia e revela, portanto, uma atitude que, eu diria, pouco compaginável com a democracia que todos nós queremos, uma democracia plural, aberta, onde prevaleça a vontade maioritária dos portugueses. Mas o Executivo não tem agora de esperar para o Tribunal se pronunciar sobre este interesse público? Não me parece, embora não seja um especialista, o que, pelo menos da minha experiência deste tipo de decisões no Conselho de Ministros, eu penso que a invocação do interesse público por parte do Conselho de Ministros é suficiente para a operação poder concretizar-se. Mas, como lhe digo, com algumas reservas, dado a minha não especialização nestas matérias. Matérias jurídicas. Passamos então ao segundo tema, que foi precisamente a abertura deste jornal. Ontem tivemos a apresentação daquilo a que a maioria, os partidos da maioria, chamaram de Carta de Garantias, apresentadas por Paulo Portas e também por Pedro Passos Coelho. Como é que vê esta Carta de Garantias, sobretudo quando tivemos há pouco tempo a apresentação de um projeto de programa eleitoral por parte do Partido Socialista, que ontem acabou por ser divulgado em versão, creio que já definitiva, no site do PS. Sim. Comecemos então pela carta, pela semântica. Numa análise rápida, e como o tempo não foi muito, eu penso que a designação garantias não me parece, do ponto de vista político, o mais correto, comparativamente com a utilização do termo causa, ou causas, que foi usado no programa eleitoral do Partido Socialista. Eu penso que as pessoas se batem por causas, não se batem por garantias. A garantia é um instrumento muito conotado com a área financeira. E desse ponto de vista... Mas dá logo um ar de maior estabilidade. Penso que seja essa a ideia do próprio Executivo. Eu penso que quer-se passar uma mensagem, mas o problema de passar mensagens que não tenham um substrato bastante sólido acaba sempre por resultar mal. Porque neste caso, repara, garantias. Olhando para as 9 garantias, apenas uma, diria eu, está nas mãos deste Governo, se for reeleito, concretizar. Daí que não é apropriado batizar-se com o termo garantia uma coisa que depende de um parceiro, mais a mais um parceiro que é a oposição. Eu refiro concretamente, por exemplo, o caso da reforma da Segurança Social. Só se fará com consenso. Ora, isto é
é uma intenção. garantia vazia, é uma intenção, não é uma garantia, é uma intenção que é vazia se o outro, se o opositor não estiver de acordo. De igual maneira, por exemplo, na mesma linha, a promessa de inscrever na Constituição o chamado limite para a dívida pública é outra garantia que não garante absolutamente nada, que depende novamente do principal partido da oposição. Repare que isto começa a tornar-se complicado. Quer dizer, esta ideia de carta de garantias sem garantias é para fugir ao termo promessas que depois não são cumpridas. Não é? Voltando agora mais ao conteúdo, já falámos em duas garantias que não são garantias, mas apenas uma, como que estava a tentar dizer em primeiro lugar, que é a de eliminar progressivamente os cortes e a sobretaxa do IRS. Apenas essa pode ser considerada uma garantia, porque está nas mãos de quem promete, de quem apresenta essa garantia e executar. Todas as outras não têm qualquer... dependem ou de terceiros ou de circunstâncias que não são controláveis por quem apresenta essas garantias. Logo, não são garantias. Começa a primeira ideia de falsidade que está por trás desta carta de garantias. Repare que, por exemplo, Portugal não voltará a depender de um programa externo. Isso não está nas mãos de nenhum governo. Quer dizer, o que ocorreu em 2011, 2010, 2011, decorreu de circunstâncias anormais, extraordinárias da conjuntura internacional, que foi a crise financeira internacional, como nós todos sabemos, que abalou o mundo inteiro. Isso não está nas mãos de nenhum governo. Portanto, dizer que Portugal não voltará a depender, é evidente que é mais uma vez uma intenção, não é uma garantia de maneira nenhuma. Aliás, crescimento económico é uma garantia. Só é uma garantia se houver políticas concretas que promovam esse crescimento económico. É claro que a terceira garantia, redução continuada do desemprego. Eu diria que isto é um corolário desta segunda garantia. Portanto, em vez de 9, já teremos 8. Teremos 8 garantias, que não são garantias, só uma que é, mas temos um corolário de garantia. Depois, por aí fora, não é? As outras chamadas garantias, nós podemos, fazendo uma comparação com o programa que foi apresentado pelo Partido Socialista, podemos dizer que todas elas já estão no programa do Partido Socialista. Podemos citar algumas, por exemplo, a questão da demografia, da formação e da coesão. Se olharmos para as 21 causas, isto corresponde a quê? Corresponde à causa 3, à causa 5, que é reagir à demografia, que está concretamente, e à causa, se não estou em erro, 16, relativamente à questão da coesão social. Depois podemos citar outras, a questão do Estado. Aí há algumas nuances. Na verdade, o Partido Socialista quer um Estado forte, quer um Estado inteligente, quer um Estado moderno. A coligação pretende um Estado justo e eficiente. Repara, um Estado justo, o Estado é um instrumento. O que é justo ou injusto são as políticas que esse Estado aplica. É evidente que não podemos, de alguma maneira, qualificar o Estado justo ou injusto, porque a atuação do Estado depende da legislação, depende das políticas e da própria legislação. Mas quando não se fala podemos dizer nessa perspectiva de um Estado justo e eficiente, não estaremos a querer referir um Estado mais reduzido também? E, efetivamente, é isso, porque a grande diferença é entre um Estado forte e que pressupõe... Com algum peso. Com algum peso, naturalmente. Não quer dizer que seja um peso na economia, mas que seja um Estado que tenha poderes para executar as políticas públicas e tenha recursos, naturalmente. Enfim, podemos continuar a discutir uma a uma as garantias que não são garantias, como referi há pouco, e compará-las com o programa do Partido Socialista. Mas, como dissemos no programa anterior, a questão agora, uma vez definidas as linhas gerais, definidos os princípios, que, ao fim e ao cabo,
são princípios, são causas, são, enfim, tudo menos garantias, julgo eu. Aí penso que a coligação perde na comparação semântica. Acho que não é muito apropriado este tipo de carta de garantias para um eleitorado. Eu diria que o mais importante é a tradução em medidas concretas destas linhas gerais. Porque, como vimos, excluindo a questão da inscrição da dívida pública na Constituição, praticamente, e excluindo as outras questões da segurança social. A questão da descida do IRC, eliminar a sobretaxa do IRS, a devolução dos salários progressiva até 2019. Sim, são medidas que o PS... E as medidas nas pensões, essas que requerem o aval. E o aval, exatamente. No questão do programa do Partido Socialista, sabemos que há a eliminação mais rápida dos cortes dos salários e também da sobretaxa, portanto são medidas com o mesmo conteúdo, só que no caso da coligação a proposta é de prolongar no tempo o programa de eliminação desses cortes e da sobretaxa. Agora, as medidas concretas ainda não estão naturalmente apresentadas pelos partidos da coligação, foram ontem mais concretizadas do lado do Partido Socialista. Teremos que aguardar que os dois partidos da coligação apresentem as medidas concretas relativamente a esta chamada Carta de Garantias. E já vimos anteriormente que a grande diferença estará aí, porque ambos os partidos, pelo menos em 6 pontos, parece que dizem a mesma coisa, mas já vimos, por exemplo, em relação à questão da equidade, da redistribuição da riqueza na sociedade, vimos que os partidos da coligação, ao manterem, por exemplo, o quociente familiar no IRS, isso é uma medida que é regressiva e, portanto, aumenta a desigualdade da distribuição da riqueza, porque favorece naturalmente as famílias ricas com muitos filhos, em detrimento das famílias pobres com muitos filhos. Quer dizer, aí nesse tipo de medidas é que estão as principais diferenças? Com certeza, aí é que teremos que estar atentos e analisar uma a uma as medidas, a ver se elas estão em conformidade com as promessas ou as garantias, os princípios que os partidos afirmam nestes programas eleitorais. Olhando em primeira análise para aquilo que foi apresentado pelo Partido Socialista versus aquilo que ontem tivemos apresentado pelos dois partidos da maioria, qual é a principal diferença que se nota aqui? À partida, em termos de forma, há uma diferença bastante grande. O Partido Socialista apela a um diálogo mais ativo com os cidadãos. Os partidos da maioria apresentam aqui, de uma forma talvez mais cautelosa, algumas garantias, assim são apelidadas por estes dois partidos, mas sem apelar tanto a esse diálogo com os portugueses. Eu diria que a questão da apresentação ser mais cautelosa, eu diria que é mais autista que cautelosa. Autista no sentido em que durante 4 anos o governo parece não ter aprendido que a política que seguiu não foi a mais correta, antes pelo contrário, não produziu os efeitos que pretendia. Aliás, não é por acaso que o Governo praticamente não comentou a execução orçamental dos primeiros 4 meses desse ano, que já estão disponíveis, de janeiro a abril, como não comentou o aumento da dívida pública. E, portanto, nós temos, comparando resultados e factos, e é importante que o Partido Socialista também utilize este tipo de argumentos, ou seja, os factos, as estatísticas, para mostrar que, por exemplo, a execução orçamental de 2015 tem um desequilíbrio em termos de receitas-despesas superior não só ao ano de 2014, o que seria natural, uma vez que estamos em ano eleitoral e, portanto, há já um conjunto de promessas a diversos setores da administração pública, que nós ouvimos quase todos os dias, que vão ser satisfeitos, e, portanto, isso reflete-se no aumento da despesa corrente do Estado. Não só, portanto, nós temos esse aumento
da despesa e do déficit em relação a 2014, o ano anterior, mas o que é espantoso é que depois de 4 anos deste tipo de apertos, de cortes e aumento de impostos, a situação orçamental nos primeiros 4 meses de 2015 é pior, é mais desequilibrada do que o era nos primeiros 4 meses de 2011. E isso eu chamava a atenção de que quem está a falar conhecia bem os números dessa altura. Eu próprio era responsável pelo orçamento nos primeiros 4 meses de 2011. E não há dúvida nenhuma que a despesa corrente deste ano está 2.700 milhões acima da despesa corrente de 2011. E repare que isso não é justificado com os números da inflação. Como nós sabemos, a inflação tem sido bastante reduzida e, portanto, mesmo inflacionando a despesa de 2011, nunca chegaríamos a esses valores. Mas o déficit também é pior. Estou-me a referir ao déficit da Administração Central, já corrigida, portanto, da integração das chamadas entidades públicas reclassificadas. E, portanto, objetivamente, e aí este é o nosso papel de analistas e de comentadores, embora eu não seja profissional na área, como sabe, é chamar a atenção para os factos, para as pessoas pensarem um pouco e não apenas irem atrás, por assim dizer, de slogans políticos ou de cartas de garantias que não garantem nada. Repare, inscrever um limite para a dívida pública na Constituição, coisa que a Alemanha, julgo, já terá feito, é apenas um reconhecimento, na minha opinião, de que 4 anos não chegaram para que os 2 partidos que nos têm governado tivessem a noção de que, ou melhor, devem ter chegado à conclusão que não têm a competência para reduzir a dívida, porque eles foram poder e até durante 4 anos. E o que nós sabemos é que a dívida aumentou e muito, não é? Agora há a intenção de abaixar para 107 repare, até ao final da legislatura, 107% do PIB. Quando os agentes políticos, não são agentes políticos de segunda dimensão, mas os principais, não têm capacidade, eles próprios, para um determinado tipo de resultado, e respondem com isso com a inscrição na Constituição, isto significa, de facto, que algo não está bem na vida política portuguesa, porque quem tem o poder, aliás... Mas isso não demonstra que há aqui um comprometimento com essa meta? O comprometimento já está na Lei do Enquadramento Orçamental. No artigo 10º-C da Lei número 37 de 2013, de 14 de junho, e mais uma vez isto são factos, está lá o limite à dívida pública, estão as regras da União Europeia já inscritas numa lei de valor reforçado. Não me parece que a simples inscrição na Constituição seja necessária para cumprir este objetivo. Acha que aliás, o PS não vai por isso, validar esta intenção? Eu julgo que isto é retórica, porque quem não tem capacidade para executar, para reduzir a dívida, ao fim de 4 anos propor como medida emblemática a inscrição na Constituição da República Portuguesa, mais a mais de um governo que durante a sua legislatura não cumpriu por diversas vezes a Constituição de Portugal, não me parece que seja uma garantia, com toda a franqueza. Esta aliás, a minha opinião. Por outro lado, do ponto de vista económico e financeiro, nós sabemos que os saldos orçamentais e, por consequência, o acumular de dívida não são variáveis não são variáveis exógenas, ou seja, não são variáveis que se possam decidir os seus valores por legislação. Elas são endógenas. O que é que isso significa? Resultam do funcionamento da própria economia. E, portanto, quando a economia está a funcionar bem, quando nós estamos em crescimento económico significativo, naturalmente o saldo orçamental é melhor do que em condições mais complicadas. Portanto, se nós tivermos a possibilidade de ajustar os valores do saldo orçamental ao ciclo económico do ponto de vista
económico e financeiro, penso que isso é muito mais inteligente que, pura e simplesmente, inscrever na Constituição uma regra rígida que depois não permite que, através da política económica, se ajuste o valor do saldo aos ciclos da economia. Eu acho que deve assumir-se um compromisso de responsabilidade relativamente à redução da dívida, isso é verdade, e penso que os dois partidos aí, o Partido Socialista é claro no seu programa quanto a isso, a coligação, pelos vistos, também é, mas o que é importante é, de facto, os procedimentos orçamentais para levarem a esse resultado e não apenas a inscrição na Constituição. Eu recordo que, não sei se posso dizer uma graça nestes programas, mas é um facto que é contado do governo do Dr. Oliveira Salazar, que em Conselho de Ministros, o Ministro da Economia chamou a atenção para o Sr. Presidente do Conselho de Ministros que havia a lei da oferta e da procura e, portanto, havia ali determinado problema que não se podia resolver porque havia essa lei da oferta e da procura. A reação imediata do Presidente do Conselho foi: ok, a lei da oferta e da procura, nós revogamos já essa lei. É mais ou menos a mesma ideia. Emanuel, só para terminarmos, ontem na apresentação ouvimos várias críticas, cada vez que se falava do Partido Socialista havia uma crítica e por oposição àquilo precisamente que foi apresentado ontem como garantia pelos partidos da maioria, o facto de o programa do Partido Socialista ter apresentado sobretudo promessas que não havia garantia de que pudessem ser cumpridas. Eu penso que não tem fundamento essa crítica, porque previamente à apresentação do programa eleitoral foi apresentado um cenário macroeconómico feito por um grupo de 12 economistas com reputação suficiente para dar garantias de que as contas subjacentes a esse cenário seguem enfim, as prescrições oficiais e internacionalmente aceites. Portanto, as contas foram feitas, e os resultados estão no próprio cenário macroeconómico. Portanto, quando se diz que uma determinada medida pois levará a um aumento do déficit, levará ou não, consoante, de facto, as interações que essa medida vai ter nas diversas variáveis da economia e do orçamento. E, portanto, isso, eu dou-lhe o exemplo da questão da redução da TSU dos trabalhadores. É óbvio que, diretamente e sem qualquer efeito interativo, uma redução da taxa reduz as receitas da Segurança Social, sem mais, não é? Só que a economia não funciona assim. Se conseguir pôr, através deste choque, por assim dizer, um choque de rendimento disponível, dar mais dinheiro às pessoas, elas irão dinamizar naturalmente o seu consumo, porque são os rendimentos de trabalho, aqueles que têm uma propensão mais elevada a consumir, e com o aumento do consumo, isso dinamiza a economia, dinamizando a economia, aumenta o investimento e, portanto, temos aqui as condições para que se crie mais emprego na economia, e a criação de mais emprego na economia leva a que as contribuições, o número de contribuições e o valor dessas contribuições para a Segurança Social aumente. E, portanto, do ponto de vista macroeconómico, é possível até compensar com o crescimento da economia esta redução das receitas da Segurança Social. Aliás, nós já referimos isso, os números são claros, não é? Desde 2011 para cá, perderam-se, enfim, estimativas minhas em termos de redução do postos de trabalho, que foram à volta de 400 mil, um pouco mais de 400 mil, que daria uma receita que se perdeu, naturalmente, na Segurança Social, à volta de 1.500, 1.600 milhões de euros. Não é? E, portanto, isto mostra que a crítica é muito básica, não tem em conta que foram feitas simulações através do modelo do cenário macroeconómico que conduz a resultados. É claro que tudo isto é falível, obviamente. Por isso mesmo é que foi também chamada a atenção que estas medidas são introduzidas não todas de uma vez, não se reduz 4 pontos percentuais da TSU num só ano, mas reduz-se
um ponto percentual por cada ano e vai-se acompanhando, vai-se monitorizando os resultados. Eu penso que esse é um caminho, de alguma maneira, prudente e é um instrumento que, de acordo com o que nós sabemos do funcionamento da economia, levará, de facto, a algum estímulo da economia e, com isso, a criação de emprego. Este é um ponto importante e eu julgo mesmo que esta questão do confronto entre os programas eleitorais e das políticas, eu penso que o Partido Socialista, ao antecipar a apresentação do programa, por assim dizer, retirou este trunfo aos dois partidos da coligação, porque os dois partidos da coligação também têm a intenção, ou tinham pelo menos, de baixar a TSU, não para os trabalhadores, mas para as empresas, porque têm a convicção, de acordo com o que acabámos de dizer, que isso é positivo para a economia. Simplesmente esse trunfo foi-lhes retirado. Espero que enfim, o confronto dos dois programas eleitorais seja um confronto saudável e que, embora algumas medidas estejam num programa, que os seus opositores não possam coexistir no outro. Eu julgo que isto não é de facto um jogo em que um tem que perder e o outro tem de ganhar. Emanuel, muito obrigada pelo seu comentário aqui na edição das 12.